Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula preparatória para o Enem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a interpretação do texto, né? Um tema que cai muito na literatura em língua portuguesa, muitos textos para interpretar. E aí, entendendo por texto, não somente o texto escrito, né? Mas texto é tudo aquilo que nos comunica algo. Então, uma imagem é um texto, elementos visuais, né, se caracterizam como texto. Então, hoje um pouquinho sobre como interpretar, né? Quais elementos eu posso me valer para interpretar bem o texto. Mas antes disso, eu trouxe esse trecho da poesia do Braulio Berger e eu acho que é muito importante para esse momento. Sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, insistir, tá? São mil verbos que vêm antes do verbo realizar. E assim, eu abro essa aula com esse trechinho, né? De que antes de realizar algo, muitos outros verbos, né? Veio tentar, veio insistir, o pensar, o seguir. Então, chegar lá, né? Antes de realizar o sonho, de entrar na faculdade que nós sonhamos, que você sonha, vem muitas outras coisas antes, né? Mas sonhar é ação, né? É verbo, verbo indica ação. Então, diante, enfim, até do desânimo, de muitas outras coisas, sonhar deve ser sempre esse movimento de ação. Bom, para início de conversa, né, para falar sobre interpretação do texto, a gente tem que entender o que é interpretar. Interpretar significa abstrair sentido, né? E abstrair é retirar algo, né? É pegar algo para você. Então, abstrair sentido é retirar do texto o que de mais importante esse texto está me falando. Né? Então, nesse processo de abstrair sentido, de interpretar um texto, nós temos esses elementos aí, né, que precisamos perceber, identificar. Primeiro, extrair a temática geral que trata no texto. Então, para abstrair sentido, né, o sentido geral do que um texto me fala, é primeiro entender a temática de uma forma. Como assim, Tia Bianca? Um texto, normalmente ele tem um foco, né? Ele tem um objetivo. Então, dentro desse objetivo, são discutidas ideias centrais, que é o foco. E são discutidas outras coisas, né? Aquilo que nós vamos chamar de ideia principal e ideia secundária. A ideia principal é o principal objetivo do texto. Lembram dos tipos textuais que nós estudamos? Informar, dentro dos tipos textuais, né, tem por objetivo contar algo, informar sobre algo, convencer sobre algo. Então, um texto ele sempre tem um objetivo, seja convencer, seja nos informar, né, sempre tem um objetivo. E aí, o primeiro passo é extrair a temática geral, de uma forma geral, esse texto falando sobre o quê? E aí, em um segundo momento, perceber qual é o que é que mais é falado. E nesse entender o que mais é falado, é que nós vamos identificar o objetivo do texto. Como o texto, por exemplo, sobre o desmatamento na Amazônia. E o objetivo do texto, né, o autor vai falar sobre o desmatamento, que é preciso plantar novas árvores, que o desmatamento da Amazônia é algo que atinge a todos nós. Então, qual seria o objetivo, por exemplo? Conscientizar sobre a importância da preservação ambiental, né, para a vida humana na Terra.
E aí, dentro desse objetivo, nós conseguiríamos ver qual é a ideia principal. A ideia principal é falar, discutir sobre o desmatamento na Amazônia, conscientizar, e aí ver ideias secundárias. E o que são essas ideias secundárias? São ideias que aparecem, né, trechos que aparecem no texto, mas que não é exatamente o objetivo. E aí, parece complexo, mas não é. E aí eu trago, ao ler o texto, se questiona. Qual impressão esse texto me passou? O que eu consegui abstrair? Normalmente, os alunos, né, eu dou aula na turma do ensino médio, no terceiro ano, e eles falam muito que tem dificuldade de interpretar texto, né? Às vezes, quando eu levo, agora mesmo nas aulas, na aula remota, né, online, quando eu levo um texto para, né, aqui no Meet mesmo, para lermos juntos e vamos interpretar, eles sempre dizem que tem dificuldade de interpretar o que o texto está falando. Então, uma dica que eu dou é, quando eu leio texto, né, seja uma imagem ou um texto escrito, qual a impressão esse texto me passou? Assim, quando eu li, o que é que veio à minha cabeça? O que é que eu consegui entender? Porque ao longo de um texto, são discutidas muitas coisas, né, como eu falei há pouco tempo. E aí, como identificá-las? Como identificar a ideia principal e a ideia secundária? Primeiro, identifique qual é o objetivo do texto. Se é informar, escrever, convencer. Identificando o objetivo, nós vamos identificar também o público, né? A quem esse texto está se dirigindo. E aí, a partir disso, identificar quais as palavras e ideias o autor trata em tais objetivos. A gente também na aula sobre gênero, sobre o texto um gênero dissertativo, né? Argumentativo, a diferença, né? Quando quer falar sobre algo, quando quer nos convencer, quando quer argumentar. E aí, para interpretar um texto, é preciso perceber quais as ideias que o autor usa para falar sobre esse tema. E, por fim, identificando os objetivos e ideias para você ter o tema central. Né? É a chave para interpretar um texto. E aí, PS, né, importante lembrar, não é necessário ler o texto várias vezes para interpretá-lo. Às vezes, alguns professores de cursinhos preparatórios, né, para concurso, para vestibular, dizem para ler o texto pelo menos 2, 3 vezes para interpretar. E por que eu digo que não é necessário? Porque se você for ler um texto 3 vezes, você vai perder muito tempo e sua cabeça vai ficar confusa. Porque sempre que você lê um texto de novo, você vai tendo novas impressões. Porque faz parte, né? Você sempre vai perceber uma coisa diferente, isso vai te deixar confuso. Você não precisa ler um texto várias vezes para interpretar. Você precisa ler uma vez e identificar a temática geral, identificar o objetivo do texto, né? Perceba qual é o tipo textual. É informar, né? É um texto descritivo, é narrativo, enfim. Qual a ideia central desse texto? A quem que ele está se dirigindo? Ele está falando do quê? Entendendo isso, né? A quem que ele está se dirigindo? Entendendo isso, você interpretou o texto, certo? Então, não ler várias vezes não. Isso só vai te deixar confuso e confuso. Agora vamos praticar um pouquinho. Eu trouxe essa questão que é do Enem de 2019. Assim, um amor desse era 24 horas lado a lado. Um radar na pele, aquele sentimento alucinado. Coração batia acelerado. Bastava um olhar para eu entender que era a hora de me entregar para você. Palavras não faziam falta mais. Ah, só de lembrar do seu perfume. Que arrepio, que calafrio. Meu corpo sente. Nem que eu queira apagar a minha mente. Ah, esse amor. Deixou marcas no meu corpo. Ah, esse amor. Só de pensar eu grito. Eu quase morro. A questão diz assim. Essa letra de canção foi composta especialmente
para uma campanha de combate à violência contra as mulheres, buscando conscientizá-las acerca do limite entre relacionamento abusivo. Para tanto, a estratégia empregada é aí vamos ver as opções. Letra A. Revelação da submissão da mulher à situação de violência que muitas vezes leva à morte. E aí, o que é que vocês acham? Letra B. ênfase na necessidade de se ouvirem os apelos da mulher agredida, que continuamente pede socorro. Letra C. Exploração de situação de duplo sentido, que mostra que atos de dominação e violência não configuram amor. Letra D. Divulgação da importância de denunciar a violência doméstica, que atinge um grande número de mulheres no país. Ou letra E. Naturalização de situações opressivas, que fazem parte da vida de mulheres que vivem em uma sociedade patriarcal. E aí? Assim que você olhou para esse texto, né, antes de ler a questão e falar que foi uma música composta para uma campanha de conscientização, né, contra a mulher. Antes de ler a questão, assim, só de olhar essa letra, você teve a impressão de que se tratava de violência doméstica? Ou não? Ou você achou que era, enfim, uma música, uma letra que fala sobre, né, um amor, assim, né, uma paixão muito, muito forte, né? Muito intensa. Bom, por que eu estou perguntando isso? Lembram que eu falei que a interpretação, ela diz respeito àquilo que eu consigo dar de sentido. Então, se você olhou para essa letra e já entendeu de cara que fala de violência doméstica contra a mulher, ou não, né? Ou o que esse texto falou a você, o que é que você conseguiu abstrair desse texto? Primeiro passo. O segundo, vamos para o objetivo, né? Qual é o objetivo geral desse? Ele fala sobre, vai fazendo uma comparação, né? Na verdade, vai falando desse amor que deixa marcas no corpo, né? Esse amor que não dá para esquecer. Então, vamos ver as opções. Revela a submissão da mulher à situação de violência, que muitas vezes leva à morte. Em algum momento do texto, vou voltar. E aí eu convido você a ir passando mesmo os olhos na letra. De início, poderia parecer que esse texto aqui bastava um olhar para eu entender que era a hora de me entregar para você. Ao olhar para essa parte, talvez você até pense que sim, que faz relação com a submissão da mulher, né? A revelação da submissão da mulher. Mas não. Submissão é quando você se coloca, né, debaixo do poder de alguém. O que não acontece, né, nesse caso. A letra vai fazendo uma comparação com o amor. De que, esse amor deixou marcas, ou vai falando do perfume, né, como se fosse algo tudo muito romantizado. Então, não revela a submissão da mulher à situação de violência que leva à morte, né, até porque não fala em morte, né, não de nenhuma maneira aparece morte. Não. Então, não é a letra A. Letra B. ênfase na necessidade de ouvirem os apelos da mulher agredida, que continuamente pede socorro. Nós também não vemos em nenhuma parte do texto nada que fale sobre a necessidade de ouvir. Percebam que ambas as opções, elas dizem respeito à nossa realidade, né?
A mulher em situações de violência, que infelizmente às vezes leva à morte, né, o feminicídio. É necessário ouvir os apelos da mulher, né, que é totalmente agredida, porém no texto em si, na canção, não fala sobre isso. Vamos trazer assim. Exploração de situação de duplo sentido, que mostra que atos de dominação e violência não configuram amor. Essa é a nossa opção correta. Já vou mostrar o porquê. Ó, já começa falando sobre amor, né? Um amor desse, 24 horas lado a lado. O coração bate acelerado, né? Só de lembrar do perfume que arrepia, o frio que eu sinto, né? Não, nem que eu queira eu consigo apagar da minha mente. Esse amor deixou marcas. Então, por que é uma linguagem de duplo sentido? Vai falando desse amor como uma paixão avassaladora, né? Se é um amor desse 24 horas, né, que me arrepia, que tá frio, vai falando desse amor alucinado, mas ao mesmo tempo vai fazendo uma relação com um amor abusivo, né? Bastava um olhar para eu entender que era a hora de me entregar para você. Então, uma outra dica que eu dou é olhar embaixo na referência, né? Na referenciazinha do texto. Os e onde foi publicada essa canção, né? Diz Coração Pede Socorro. Eu dou sempre olharem essa referenciazinha. Aonde foi publicado o texto, porque aí você vai entender mais ou menos a temática, ok? Então, a alternativa correta, letra C, né? O duplo sentido que mostra que atos de dominação e violência não configuram amor. E aí não fala da importância, né, de denunciar a violência doméstica e não naturaliza situações opressivas. Né? Então, a letra correta é a letra C. Questão de número 2. Esporte e cultura. Análise acerca da esportivização dos corporais nos jogos indígenas. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas e adornos corporais e modernos, como regulamentação, fiscalização e padronização. O arco, flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados na caça e a defesa da comunidade da aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém, sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com o sentido único da competição. E vamos para a questão. A relação entre os elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou a letra A. Padronização de pinturas e adornos corporais. Será que o texto fala sobre isso? Sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos. Individuação das técnicas apresentadas em diferentes modalidades. Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura. Vamos voltar para o texto. O texto diz, né? Então vamos entender primeiro do que é que trata de forma geral. De uma forma geral, está falando as práticas corporais, né, realizadas pelos indígenas, que envolvem elementos tradicionais. Quais são esses elementos tradicionais? Pinturas e adornos corporais. Por que são tradicionais? Porque fazem parte da cultura dos indígenas. E modernos. Né? O que é o moderno? É algo regulamentado, com regras, padronizado. Assim como todo esporte precisa ter regras, né? Então, por exemplo, não sei se você pratica algum esporte, joga vôlei, futsal, né? Por aí vai. Então, há regras a serem cumpridas, há regulamentos, né? Então,
tem uma padronização. E aí o texto fala, né? O arco e a flecha e a lança são usados, por exemplo, para caça e defesa da comunidade. São artefatos, né, tradicionais. Mas, no momento do jogo, no momento do esporte, eles fazem parte de uma modalidade esportiva. Então, passam a ser usados com outro objetivo de uma forma padronizada. Por isso, promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com o sentido da competição. Portanto, padronização de pinturas e adornos corporais não é a nossa resposta, porque o que foi padronizado não foram as pinturas, foram os elementos do esporte, né? Usar o arco, a flecha e a lança é que foi padronizado para um esporte. Sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos? Não, né? Nós vimos que utiliza tanto os tradicionais, que são os adornos, pintura corporal, quanto os modernos, que há padronização. Então, um não sobrepõe o outro, ou seja, um não é mais importante que o outro, né? Eles usam as duas coisas. Individualização das técnicas apresentadas em diferentes modalidades? Não, né? Não fala em diferentes modalidades, fala somente em um esporte e técnicas empregadas em um, né? Portanto, a nossa alternativa correta é a letra D. Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. O que é legitimação? É reconhecimento. Então, essa legitimação é as práticas corporais que eles já usavam antes, né, como o arco, a flecha e a lança, são legitimadas como uma modalidade esportiva, como esporte. Então, a relação entre os elementos tradicionais, a pintura, os adornos e os modernos, né, que é a padronização, regulamentação, desencadeou a legitimação, ou seja, o reconhecimento das práticas dos indígenas como modalidade esportiva. Certo? Por isso, a alternativa correta, letra D. Agora vamos para a questão de número 3, a nossa última questão, que foi retirada da última prova do Enem, né? Não sei se vocês fizeram essa prova. Primeiro nós vamos olhar, né? A questão nos convida a olharmos para essa imagem. E a questão, conforme sugere a imagem, tem como uma de suas principais funções. O texto não é somente escrito, tem uma imagem e um texto. Tudo que nos comunica algo é um texto. Então, olhando para essa imagem, o que a gente pode perceber, né? É possível afirmar. O que é que a realidade virtual, né? A tecnologia, tem como principal função, a partir dessa imagem. Para promover a manipulação eficiente de conhecimentos e informações de difícil compreensão do físico. Letra B. Conduzir escolhas profissionais da área de ciência da computação, oferecendo um leque de opções de atuação. Transferir conhecimento da inteligência artificial para as áreas tradicionais, como as das ciências exatas e naturais. Levar o ser humano a experimentar mentalmente outras realidades, para as quais é transportado sem sair de seu próprio lugar. Delimitar tecnologias exclusivas de jogos virtuais, a fim de oferecer emoção ao jogador por meio de outras realidades. Para essa terceira questão, nós vamos fazer um caminho inverso. Primeiro eu vou falar qual a alternativa correta. E aí, para o exercício, eu vou deixar aqui falar a alternativa correta e vocês vão, como uma atividadezinha de casa, ler as outras e tentar entender por que elas não são as alternativas corretas, ok? A nossa alternativa correta é letra D. Levar o ser humano a experimentar mentalmente outras realidades, para as quais é transportado sem sair do seu próprio lugar. E eu vou explicar o porquê que ela é a correta. Essa mulher, eu sei que a imagem é pequena, mas percebam que na frente dela
há várias telinhas, né, de muitas coisas, né, tem um céu, tem um avião, vocês podem até procurar essa prova em PDF para olhar essa questão, né, que aí vocês conseguem ver a imagem bem direitinho. Percebam que, por meio da tecnologia, ela consegue acessar todos esses lugares sem sair do lugar, né? Ela está parada, tem várias telas, então dá a ideia de que ela consegue ser transportada para diferentes realidades, né? Tem a foto aí do espaço, do céu, do sistema solar. Então ela consegue ser transportada para vários sem sair de casa, sem sair do próprio lugar. Portanto, a partir dessa imagem é possível, né, dizer que uma das principais funções da realidade virtual, né, da tecnologia de informação, é visitar vários lugares, experimentar a realidade sem sair do lugar. Portanto, a alternativa correta, e aí eu vou deixar como tarefa de casa, para vocês lerem as outras alternativas com calma e entenderem por que elas não estão erradas. Ok? E chegamos ao fim da nossa segunda aula. A cada aula, a cada vez que você pratica, é um passo para uma concretização do seu sonho, né? Como falamos na poesia. Não vamos parar agora, né? Então, te aguardo na próxima videoaula de língua portuguesa. E não pare por aqui. Leia as provas antigas, olhe essas questões, reveja a aula, se for o caso. Se quiser os slides também, né? Podem me procurar, me pedir. A cada vez que pratica, a cada vez que lê mais um pouquinho, é mais um passo dado, né? Então é isso. Desde já boa sorte, boa prova e até a próxima aula.